Eu precisava fazer isso. Jody Russo tinha jurado 5 anos atrás, nunca mais se envolver com a máfia. O pai dela morreu por causa dessa vida. Ela também quase morreu. Conseguiu sair de tudo, mudou o nome e se tornou garçonete. Uma vida normal, até o dia em que viu Hector Rich sentado no restaurante em frente ao bar onde trabalhava. Hector Rich, o chefe de máfia mais poderoso de toda a Costa Leste. E quando Jody viu o reflexo de um rifle numa janela do prédio de frente, apontado diretamente para ele, o instinto de anos de treinamento despertou de uma vez. Ela tinha apenas 3 segundos. E apenas uma forma de desviar a atenção do atirador sem provocar pânico. Jody atravessou a rua, entrou no restaurante, foi direto até Hector Rich e o beijou. Olá, meu nome é Lena, a criadora deste canal. Neste momento estou mostrando na tela os comentários da Darlene e da Bárbara. Muito obrigada a todos pelos elogios. Mas antes de continuar, me respondam uma coisa. Acham que um relacionamento com um mafioso pode funcionar para alguém que quer esquecer a máfia para sempre? Me digam nos comentários, e talvez o seu comentário apareça no próximo vídeo. #hashtag capítulo 1, o beijo que salva. Asterisco confia em mim. Asterisco eu estava limpando copos quando vi o reflexo. Foi como se os 5 anos de treinamento que eu havia enterrado junto com meu pai voltassem à vida com uma sacudida violenta e urgente. O vidro da janela do prédio de frente refletiu a luz de um jeito estranho, e meu estômago se contraiu, porque eu conhecia aquele brilho. Era o reflexo de um rifle. E o cano apontava diretamente para o restaurante italiano do outro lado da rua. Lá dentro, Hector Rich estava sentado numa mesa junto à janela, como se não tivesse nenhum único inimigo no mundo. Meu coração disparou. Larguei o copo na pia com um barulho seco que fez Jaime virar a cabeça na minha direção, mas eu já estava calculando distâncias e probabilidades, exatamente como meu pai me ensinou quando eu tinha apenas 15 anos e ainda achava que a máfia tinha glamour. 10 segundos até o disparo. Talvez menos, se o atirador já tivesse o dedo no gatilho. A polícia nunca chegaria a tempo, mesmo que eu gritasse agora. Gritar causaria pânico, e o atirador dispararia de qualquer jeito, porque homens como aquele não abortam missões só porque alguém grita. Eu tinha uma opção. Apenas uma. Era absurda, era perigosa, e provavelmente me colocaria na mira de quem quer que tivesse contratado o assassino. Mas Hector Rich era o chefe de máfia mais poderoso da Costa Leste. Deixá-lo morrer significava guerra nas ruas. Sangue derramado. Inocentes no fogo cruzado. E talvez, só talvez, uma parte de mim que nunca havia abandonado de verdade essa vida quisesse provar que ainda sabia agir sob pressão. Jaime me cobre, disse enquanto já contornava o balcão, com a voz saindo firme demais para alguém prestes a fazer algo completamente fora do normal. Jaime abriu a boca para protestar, mas eu já estava saindo pela porta. O ar frio da noite de fevereiro me atingiu o rosto como um tapa que me acordou por completo. Meus tênis batiam no asfalto num ritmo rápido e constante enquanto eu atravessava a rua. Cada passo parecia amplificar o som do meu próprio pulso martelando nos ouvidos. O restaurante tinha aquela atmosfera de dinheiro velho e segredos ainda mais antigos, luzes baixas, garçons que sabiam exatamente quando não olhar para certas mesas. Empurrei a porta de vidro e o maitre se aproximou com aquele sorriso profissional que dizia: asterisco, você não tem reserva e não pertence a este lugar. Asterisco, mas passei reto, porque não havia tempo para explicações nem desculpas. Hector estava a 3 mesas de distância. Usava um terno que provavelmente custava mais do que 6 meses do meu aluguel. Havia 2 homens sentados com ele, discutindo algo que endurecia suas expressões. Captei fragmentos da conversa enquanto me aproximava. Chefe, Lindsay Maron está entrando no território do sul, dizia um dos sócios. E Hector respondeu com aquela voz controlada: Lindy é um problema com o qual vou me ocupar mais tarde, agora. Mas ele não terminou a frase, porque foi exatamente nesse momento que cheguei à mesa. Os 2 sócios de Hector me olharam com aquela atenção aguçada que homens perigosos reservam para ameaças em potencial. Mas foi Hector que realmente me viu. Seus olhos eram escuros como café sem açúcar e me examinaram da cabeça aos pés num segundo que pareceu uma eternidade. Então ele falou com aquela voz baixa e controlada de quem nunca precisa gritar para ser obedecido. Posso te ajudar? A pergunta era educada, mas havia um fio cortante por baixo. E eu sabia que se não agisse nos próximos 2 segundos, o atirador teria sua janela perfeita. Então me inclinei sobre a mesa, apoiando uma mão no mármore frio. Aproximei meu rosto perigosamente do dele e sussurrei rápido o suficiente para que só ele pudesse ouvir. Confie em mim. E então o beijei.
Pressionei minha boca contra a dele com força suficiente para ser convincente, me posicionando de modo que meu corpo bloqueasse por completo a visão que o atirador tinha dele através da janela. O corpo de Hector ficou rígido por uma fração de segundo, mas então algo mudou. Ele não me afastou, não gritou, não chamou seguranças que sem dúvida estavam por perto. Em vez disso, ficou completamente imóvel e me deixou fazer o que eu precisava fazer. E eu saboreei o uísque e perigo nos lábios dele enquanto contava os 3 segundos mais longos da minha vida. No prédio do outro lado da rua, Jane Bullor ajustou a mira, mas a mulher estava completamente na frente do alvo, bloqueando qualquer tiro limpo. Merda, ela murmurou, tensionando os dedos no gatilho. Mulher na frente, não posso atirar sem acertar ela. Era a ordem de Lindsay, apenas Hector. Esperou mais 2 segundos, mas a mulher não se moveu. Asterisco abortar. Asterisco e então desmontou o rifle e desapareceu. Quando finalmente me afastei, com o coração ainda martelando com violência contra as costelas, vi confusão nos olhos escuros de Hector, misturada com algo que parecia uma curiosidade perigosa. Os 2 sócios estavam boquiabertos. Um deles tinha a mão dentro do paletó, provavelmente tocando uma arma. Mas Hector levantou a mão num gesto mínimo que os fez congelar. Sinto muito por isso, disse. A minha voz saiu mais trêmula do que eu gostaria. Então respirei fundo e apontei para a janela com um movimento controlado da cabeça. Mas você estava prestes a morrer. Atirador no prédio de frente, reflexo no vidro da 3ª janela. Já se foi porque bloqueei a visão dele. Atiradores profissionais não se arriscam a atingir o alvo errado. Hector seguiu meu olhar até a janela. Por um momento, algo perigoso e calculado cruzou seu rosto, como se estivesse processando informações e fazendo conexões mais rápido do que a maioria das pessoas conseguiria. Então voltou a me olhar, e a intensidade daqueles olhos escuros fez algo estranho se retorcer no meu estômago. Como você soube? A pergunta era simples, mas carregada de camadas que eu não tinha certeza de estar pronta para desempacotar. Engoli em seco antes de responder. Treinamento. Só isso. E vi o momento exato em que a mente dele captou essa palavra e começou a analisá-la por todos os ângulos possíveis. Você deveria sair agora, caso o atirador volte ou haja reforços esperando. Hector não tirou os olhos de mim enquanto eu falava. Mas sua voz cortou o ar com autoridade absoluta quando se dirigiu ao homem à sua direita. Logan, vamos agora. O homem chamado Logan se levantou de imediato, e só então percebi o quanto ele era grande e intimidador, com ombros largos e uma fina cicatriz que lhe atravessava a sobrancelha esquerda. Hector também se levantou, ajustando os punhos do paletó com um movimento casual que contradizia completamente a tensão do momento. E então sua mão se fechou em volta do meu pulso, firme, mas sem brutalidade. Vai comigo. Não era um pedido. E a forma como seus dedos se fecharam sobre a minha pele enviou um calor estranho pelo meu braço. Eu sabia que deveria protestar, que deveria recusar, que deveria voltar ao bar e fingir que nada disso tinha acontecido. Mas havia algo nos olhos dele que me mantinha no lugar. Algo que dizia que não era uma sugestão que eu poderia simplesmente ignorar. Eu não quero, comecei a dizer. Mas ele me interrompeu com um olhar que era em parte ordem e em parte súplica silenciosa. E isso me desarmou mais do que qualquer ameaça poderia ter feito. Você me salvou. Preciso entender como e por quê. Não é um pedido. A mão dele ainda estava em volta do meu pulso, quente e firme. E senti minha resistência desmoronar, porque no fundo eu sabia que ele tinha razão. Quem quer que tivesse tentado matá-lo acabaria descobrindo que eu havia interferido. E quando isso acontecesse, eu também me tornaria um alvo. Está bem, disse finalmente. A palavra saiu num suspiro de rendição que eu não tinha certeza se era pela situação ou pela forma como ele estava me olhando. O carro estava estacionado na rua lateral, e era exatamente o tipo de veículo que um homem como Hector Rich dirigiria. Preto, reluzente e provavelmente blindado o suficiente para resistir ao ataque de um míssil. Logan sentou no banco do motorista enquanto Hector me abriu a porta traseira com uma cortesia antiquada que contrastava estranhamente com a violência implícita de toda a situação. Deslizei para o interior de couro macio e ele entrou atrás de mim, fechando a porta com um clique definitivo que pareceu selar algum tipo de acordo tácito entre nós. O carro arrancou. Logan olhou pelo espelho retrovisor com uma expressão que misturava curiosidade e desconfiança profissional. Chefe, quem é ela? A pergunta ficou suspensa no ar denso do carro. Senti o peso do olhar de Hector sobre mim antes mesmo de virar a cabeça para encará-lo. Boa pergunta, disse Hector. E havia um tom de humor negro na voz dele que me arrepiou. Então ele se virou completamente na minha direção,
e a proximidade no espaço confinado do banco traseiro fez o ar parecer mais denso. Quem é você? Jody Russo, respondi. Foi estranho dizer meu nome real em voz alta para alguém desse mundo depois de 5 anos fingindo ser apenas uma garçonete comum. Trabalho no bar em frente ao restaurante. Uma garçonete que identifica atiradores profissionais em 3 segundos e age sem hesitar. Hector inclinou a cabeça. A luz dos postes passando pela janela desenhava sombras interessantes no seu rosto anguloso. Tente de novo. E desta vez me diga a verdade. Suspirei e deixei minha cabeça cair para trás no banco, porque não fazia sentido mentir agora que eu já estava metida de cabeça nessa confusão. Certo, a verdade. Estive envolvida com a máfia no passado. Meu pai era Anthony Russello. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que eu conseguia ouvir o som da minha própria respiração. E então Logan quase jogou o carro contra o meio-fio e teve que fazer uma correção brusca que nos atirou para o lado. Anthony Russello. A voz de Logan saiu num tom agudo de surpresa que teria sido engraçado em outras circunstâncias. O estrategista. O homem que planejou a operação do Porto em 2018. Esse mesmo, confirmei, e não consegui evitar a pequena pontada de orgulho que sempre aflorava quando as pessoas falavam do meu pai com aquele tipo de reverência. Ele me treinou em tudo. Observação, estratégia, combate corpo a corpo. Queria que eu pudesse sobreviver neste mundo mesmo sendo mulher. Então me ensinou tudo o que sabia desde a hora em que eu tive idade para segurar uma arma. Hector me estudava com uma intensidade que revirava meu estômago de formas que não tinham nada a ver com medo. E quando ele falou, a voz dele tinha aquela qualidade baixa e perigosa que fazia as palavras parecerem ao mesmo tempo uma carícia e uma ameaça. Você é a filha de Anthony Russello. Não era uma pergunta. Mas eu assenti de qualquer jeito, e vi algo mudar nos olhos escuros dele. E onde ele está agora? Morto há 5 anos, disse. E as palavras ainda doíam, mesmo depois de todo esse tempo, como uma ferida que nunca havia cicatrizado por completo. Uma bala perdida durante uma guerra territorial. Eu tinha 23 anos e o vi morrer nos meus braços. Foi aí que decidi que não queria mais saber nada dessa vida. Mudei o nome, consegui um emprego normal. Fingi ser uma pessoa comum até hoje. Quando vi você prestes a morrer, o treinamento do meu pai simplesmente tomou conta de mim. Por que você me salvou? Perguntou Hector. E havia uma vulnerabilidade estranha nessa pergunta, que não combinava com a imagem de um chefe de máfia todo-poderoso. Você não me conhecia. Virei para encará-lo de verdade e percebi que estávamos sentados perigosamente perto um do outro no banco traseiro, tão perto que eu conseguia ver as pequenas linhas ao redor dos seus olhos e sentir o calor que emanava do seu corpo. Porque meu pai sempre dizia que informação é poder, e que salvar a vida certa pode mudar tudo. E você é importante, poderoso, influente. Não podia deixar você morrer e assistir a cidade virar um campo de batalha por uma guerra de sucessão. Algo passou pelos olhos de Hector que eu não consegui decifrar por completo, mas que acelerou meu pulso de um jeito que não tinha nada a ver com o perigo da situação. Você é incrível, disse. As palavras saíram num tom reverente que me pegou completamente de surpresa, e perigosa de um jeito que eu não esperava. Esperigosa, corrigi, tentando manter algum tipo de controle sobre a situação, mesmo com ele me olhando assim. Agora só preparo bebidas e tento levar uma vida normal. Mentira. A palavra foi dita com tanta convicção que me fez piscar de surpresa. E Hector se inclinou ainda mais, invadindo completamente meu espaço pessoal de um jeito que deveria ter me feito recuar, mas que em vez disso me deixou paralisada. Você nunca deixa de ser o que seu pai te treinou para ser, Jody Russo. O treinamento está no seu sangue. Na forma como você observa tudo ao seu redor, na forma como calculou exatamente o que fazer para me salvar sem causar pânico. Pode fingir que é só uma garçonete, mas o seu corpo sabe a verdade. Ele tinha razão. E eu odiava o quanto de razão ele tinha. Porque uma parte de mim sempre sentiria falta da adrenalina e da clareza desse mundo, mesmo sabendo o quanto ele já me havia custado. Onde eu moro? Perguntei, mudando de assunto, porque não estava pronta para admitir essa verdade em voz alta. Por quê? Respondeu Hector com outra pergunta. E havia algo calculado na forma como ele me observava, como se estivesse montando um complexo quebra-cabeça na mente. Porque quem quer que tentou te matar vai acabar descobrindo que eu interferi. E quando isso acontecer, o alvo vai ser eu. Exatamente. A palavra saiu num tom escuro que me percorreu a espinha. E então Hector estendeu a mão e tomou meu queixo entre os dedos, virando meu rosto para forçar que nossos olhares se encontrassem. O toque foi firme, mas surpreendentemente suave.
e o calor da pele dele contra a minha provocou algo estranho no meu estômago. Então você fica comigo, sob a minha proteção, até que eu descubra quem tentou me matar e elimine a ameaça por completo. Não preciso de proteção, protestei. Mas as palavras saíram sem muita convicção, porque ambos sabíamos que um atirador profissional era diferente de uma briga de rua. Hector sorriu, e foi o tipo de sorriso que não tinha nada de humor e tudo de promessa perigosa. Você salvou a minha vida. Agora eu vou salvar a sua. Não é um pedido. É uma ordem. Os dedos dele ainda estavam no meu queixo, e eu estava perigosamente consciente do quão fácil seria fechar aquela distância ridícula e descobrir se seus lábios sabiam igual ao que eu lembrava do beijo no restaurante. E talvez ele só quisesse me ter por perto para descobrir quem eu realmente era por baixo dessa fachada de garçonete comum. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele conseguia ouvi-lo. E quando falei, minha voz saiu mais rouca do que eu pretendia. Tudo bem, mas só até a ameaça passar. Claro, disse Hector, e então soltou meu queixo e se recostou no banco. Mas o sorriso pequeno que brincava nos seus lábios me disse que ele sabia exatamente o efeito que tinha sobre mim. Asterisco, ela não vai querer ir embora depois asterisco, ele pensou, e havia uma certeza absoluta nesse pensamento silencioso, como se ele já soubesse como essa história terminaria antes mesmo de eu perceber que ela havia começado. Olhei pela janela e percebi que estávamos deixando a cidade para trás, em direção aos subúrbios ricos onde homens como Hector Rich guardavam suas fortalezas. E me perguntei em que tipo de confusão eu havia me metido ao decidir salvar a vida dele com um beijo. #hashtag capítulo 2, a mansão e o pijama curto. Asterisco, você é perigosa, Jodie. Asterisco, a mansão de Hector Rich era exatamente o tipo de lugar que eu esperaria de um homem com seu poder e influência. Toda em pedra escura, com enormes janelas que provavelmente custavam mais do que a maioria das casas inteiras. Quando passamos pelos portões de ferro forjado, senti aquela opressão familiar no peito que sempre chegava quando eu me lembrava que essa vida nunca havia me deixado ir completamente. Logan estacionou o carro numa garagem que parecia ter capacidade para uns 10 veículos, todos igualmente caros e intimidadores. E quando Hector abriu minha porta e estendeu a mão para me ajudar a sair, hesitei por apenas um segundo antes de aceitar. Recusar pareceria infantil, e eu já não era mais aquela garota assustada de 5 anos atrás. O quarto de hóspedes fica no segundo andar, disse Hector enquanto me guiava por corredores que pareciam saídos de uma revista de arquitetura. Tetos altos, obras de arte que provavelmente custavam uma fortuna penduradas nas paredes como se fossem coisas comuns. Vou mandar alguém buscar suas roupas no apartamento. Me dá o endereço e as chaves. Pisei de surpresa, porque não esperava que ele fosse tão prático e eficiente nisso. Mas então percebi que homens como Hector Rich não chegam ao topo sendo indecisos. Posso ir buscar minhas próprias coisas, disse. Mas a forma como ele parou de andar e se virou para me olhar com aquela expressão que claramente dizia que o assunto não estava aberto à negociação me fez engolir o resto do protesto. Pode. Mas não vai, respondeu. E havia uma firmeza na voz dele que não deixava espaço para discussão. Quem quer que tentou me matar pode estar de olho no seu apartamento, esperando você voltar. E eu não vou arriscar sua segurança por orgulho. Ele se aproximou, invadindo de novo meu espaço pessoal daquele jeito que acelerava meu pulso. E quando falou, a voz tinha aquela qualidade baixa que parecia vibrar no meu peito. Me dá o endereço, Jodie. Por favor. A palavra asterisco, por favor, asterisco, soou estranha vinda dele, como se não fosse algo que ele dissesse com frequência. E me desarmou o suficiente para que eu cedesse, tirando as chaves da bolsa que ainda pendurava no meu ombro. Apartamento 4B, murmurei enquanto as entregava. E nossos dedos se tocaram brevemente, enviando de volta aquele calor estranho pelo meu braço. Hector pegou as chaves e ligou para alguém com instruções rápidas e precisas. Depois voltou a concentrar toda a atenção em mim de um jeito que me fez sentir como se eu fosse a única pessoa no mundo que importava naquele momento. O quarto de hóspedes era absurdamente luxuoso, com uma cama king size que parecia mais confortável do que qualquer coisa em que eu já havia dormido, e um banheiro privado com uma banheira onde caberiam facilmente 3 pessoas. Hector me mostrou onde estava tudo com aquela eficiência casual de quem estava acostumado a ser o anfitrião perfeito. Depois parou na porta como se estivesse esperando por algo que eu não sabia bem o que. Se precisar de alguma coisa, meu quarto fica no final do corredor, disse. E havia algo na forma como ele disse essas palavras que fez minha mente imaginar coisas que definitivamente eu não deveria estar imaginando. E Jodie, obrigado por me salvar hoje.
Ainda não disse direito, mas você é excepcional. E então foi embora antes que eu pudesse responder, fechando a porta suavemente atrás de si, me deixando sozinha num quarto estranho, com o coração batendo muito mais rápido do que deveria. As horas seguintes passaram numa espécie de névoa estranha. Tomei banho na banheira gigante. Tentei processar tudo o que havia acontecido nas últimas 4 horas. Quando chegaram minhas roupas, trazidas por um homem silencioso que não fez contato visual, vesti meu pijama de sempre e tentei dormir na cama absurdamente confortável. Mas o sono não chegava porque minha mente não conseguia parar de reproduzir aquele beijo no restaurante. E a forma como Hector havia me olhado no carro, como se estivesse tentando decifrar todos os meus segredos de uma vez. Às 2 da manhã desisti de tentar dormir e decidi que talvez um copo d'água ajudasse. Saí do quarto descalça e em silêncio, do jeito que meu pai me ensinou a caminhar quando eu não queria ser detectada. Usava meu pijama normal, aquele conjunto de short de algodão que mal cobria a metade das coxas, e uma camiseta de alça fina que não deixava nada à imaginação, porque nunca usava sutiã para dormir. E não me ocorreu que seria um problema, porque pensei que todo mundo estaria dormindo a essa hora da madrugada. A cozinha da mansão era do tamanho do meu apartamento inteiro, toda de mármore, com eletrodomésticos de aço inoxidável que brilhavam sob as luzes suaves que acenderam automaticamente quando eu entrei. Abri a geladeira gigante em busca de água enquanto meu cabelo solto caía sobre os ombros. E o ar frio fez minha pele se arrepiar de um jeito que definitivamente tornou tudo ainda mais evidente por baixo da camiseta fina. Foi então que ouvi a voz atrás de mim. Profunda e rouca, de um jeito que fez algo se contrair na parte baixa do meu ventre. Não consegue dormir? Perguntou Hector. Quando me virei rapidamente, a garrafa d'água quase escorregou da minha mão, porque ele estava parado na entrada da cozinha, usando apenas uma calça de moletom cinza que pendia perigosamente baixa nos quadris, e nada mais. E seu peito nu era uma obra de arte de músculos definidos e algumas cicatrizes que contavam histórias que eu provavelmente não queria saber. Seus olhos percorreram meu corpo no movimento lento e deliberado que fez minha pele esquentar. E quando voltaram para o meu rosto, havia algo escuro e intenso neles que fez meu coração acelerar. Desculpa. As palavras saíram num torrente apressado enquanto eu tentava inutilmente me cobrir com um braço. Não sabia que você estava acordado. Só queria água e não esperava encontrar ninguém. Parei de falar porque Hector estava se aproximando com aqueles passos controlados de predador, e cada centímetro que ele ganhava fazia o ar entre nós ficar mais denso e carregado. Fique à vontade, a casa também é sua, disse. Mas a voz saiu mais rouca que o normal. E eu vi o esforço que custou a ele manter os olhos no meu rosto em vez de deixá-los vagar pelo meu corpo semi-exposto. Ele parou a apenas 1 metro de distância, passou a mão pelo cabelo escuro num gesto que parecia mais nervoso do que qualquer coisa que eu já lhe havia visto fazer. E então seus olhos traíram a intenção e desceram rapidamente antes de voltarem. Esse pijama é pequenininho. Mordi o lábio inferior e senti meu rosto esquentar, porque ele não estava errado, e eu me sentia exposta e vulnerável de um jeito que não tinha nada a ver com perigo físico. É como eu durmo normalmente. Não esperava ter plateia às 2 da manhã, respondi tentando soar como se fosse uma piada, mas minha voz saiu trêmula demais para ser convincente. A forma como Hector me olhava me fazia sentir como se ele estivesse me devorando viva. E a parte mais assustadora era que eu não odiava completamente aquela sensação. Hector deu mais um passo na minha direção, e agora estava perto o suficiente para que eu sentisse o calor que emanava do corpo no dele. E quando falou, a voz tinha aquela qualidade perigosa que me arrepiou toda a pele. Bom, agora você tem plateia, disse, e os olhos escuros percorreram meu corpo de novo, sem nenhuma pretensão de disfarce. E estou tentando com todas as minhas forças ser respeitoso aqui, Jody, mas você está tornando isso incrivelmente difícil quando aparece na minha cozinha sem usar praticamente nada. Minha respiração falhou, saiu num suspiro entrecortado que fez seus olhos se entrecerrarem levemente. Eu sabia que deveria recuar. Colocar distância entre nós antes que fizéssemos algo para o qual nenhum dos dois estava preparado. Mas meus pés pareciam colados ao chão frio da cozinha, e tudo o que conseguia fazer era olhá-lo e me perguntar se seria tão terrível fechar aquela distância ridícula e descobrir se os lábios dele sabiam igual ao que eu lembrava do beijo no restaurante. Hector. Seu nome saiu num sussurro rouco, e eu nem sabia ao certo o que estava tentando dizer. Se era um protesto, um convite, ou apenas um reconhecimento da situação impossível em que nos encontrávamos. Ele estendeu a mão.
Os dedos tocaram meu queixo com aquela delicadeza surpreendente que contrastava completamente com a intensidade do olhar, virando meu rosto para cima, forçando que nossos olhos se encontrassem. Você me salvou hoje, disse, a voz saindo num tom baixo que pareceu vibrar por todo o meu corpo. Me beijou na frente de todo mundo sem pensar duas vezes. E agora está na minha casa com um pijama que mal te cobre. Seus dedos deslizaram do meu queixo para a lateral do pescoço num toque tão leve que poderia ter sido minha imaginação. Mas o calor era real demais para ser só fantasia. Você está me testando, Jodi. Porque tenho limites, e você está empurrando todos eles ao mesmo tempo. Não foi de propósito, protestei. Mas as palavras saíram sem convicção, porque a forma como meu corpo reagia à proximidade dele sugeria que talvez não fosse tão acidental assim. Acidentes perigosos, murmurou Hector, e então finalmente recuou, dando um passo para trás que pareceu custar a ele mais esforço do que deveria. A perda do calor do corpo dele foi quase física. Tive que me conter para não dar um passo à frente e fechar a distância de novo. Volta pro seu quarto, Jodi, antes que eu esqueça que você é minha convidada e faça algo cujas consequências nenhum de nós está pronto para enfrentar. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele conseguia ouvi-lo. E quando falei, minha voz saiu num fio trêmulo que mal parecia o meu. Tudo bem. Boa noite, Hector. Comecei a caminhar para a porta, mas parei quando ele voltou a falar, e desta vez havia um toque de humor negro na voz que fez algo se contrair no meu peito. Boa noite, Jodi, e por favor, amanhã coloca asterisco mais asterisco roupa. A ênfase na palavra asterisco mais asterisco deixou muito claro exatamente o que ele queria dizer. E senti meu rosto esquentar de novo enquanto praticamente fugia da cozinha com a garrafa d'água esquecida na mão. Enquanto subia as escadas com o coração ainda acelerado, ouvi um som baixo vindo da cozinha, quase um gemido frustrado. E então a voz de Hector murmurando para si mesmo num tom de absoluta resignação. Ela vai me matar. De volta ao meu quarto, fechei a porta e me apoiei nela, tentando controlar minha respiração acelerada e o calor que ainda percorria todo o meu corpo. Eu havia jurado 5 anos atrás que nunca mais me envolveria com esse mundo. Que manteria distância de homens perigosos e situações impossíveis. Mas aqui estava na mansão do chefe de máfia mais poderoso da Costa Leste, com um pijama ridiculamente curto, desejando coisas que definitivamente não deveria desejar. A cama ainda estava vazia e acolhedora, mas eu sabia que o sono seria impossível agora. Não depois daquela tensão elétrica na cozinha, e da forma como Hector havia me olhado como se quisesse ao mesmo tempo me devorar e me proteger. Deitei de qualquer jeito e puxei o lençol até o queixo, embora estivesse calor, e tentei não pensar no quão fácil seria caminhar pelo corredor até o quarto dele e descobrir exatamente para onde aquela tensão poderia nos levar. Meu telefone vibrou na mesinha de cabeceira. Quando peguei, vi uma mensagem de Jaime perguntando se eu estava bem e onde diabos eu havia me metido. Por um momento pensei em contar tudo, mas então percebi que nem saberia por onde começar. Asterisco, estou bem, amanhã te explico. Asterisco, escrevi de volta e então desliguei o telefone, porque não estava pronta para a inevitável pergunta que ela faria. O silêncio da mansão era diferente do silêncio do meu pequeno apartamento. Mais profundo, e de alguma forma mais pesado, como se as paredes guardassem segredos que eu provavelmente nunca conheceria. Fechei os olhos e tentei esvaziar a mente, mas tudo que vi era Hector sem camisa na cozinha, com aquele olhar que prometia coisas perigosas, e a forma como os dedos dele haviam tocado meu queixo com uma delicadeza que contradizia completamente a intensidade do resto do corpo. Por fim, o cansaço venceu a agitação mental e caí num sono inquieto cheio de sonhos fragmentados onde eu beijava Hector de novo. Mas desta vez não era para salvá-lo de um atirador. Era porque eu queria sentir esses lábios nos meus e descobrir se a realidade seria tão intensa quanto a memória insistia. Quando acordei algumas horas depois com o sol da manhã entrando pelas cortinas que eu havia esquecido de fechar, o primeiro pensamento foi que eu precisava de pijamas mais adequados se fosse ficar ali por um tempo. O segundo pensamento foi que Hector Rich era perigoso de um jeito completamente diferente dos atiradores e guerras de máfia, porque ele estava me fazendo desejar coisas que eu tinha certeza de que só trariam complicações. E o terceiro pensamento, o que mais me assustava, era que uma parte de mim não se importava nem um pouco com as complicações, se isso significasse sentir aquela intensidade de novo. Me levantei e fui ao banheiro, evitando cuidadosamente me olhar no espelho, porque não estava pronta para enfrentar o desastre que provavelmente era o meu cabelo.
E quando finalmente olhei, vi que meus olhos estavam mais brilhantes do que deveriam, e havia um rubor nas minhas bochechas que não tinha nada a ver com a temperatura do quarto. Você está encrencada, Jody, murmurei para o meu reflexo. E a garota no espelho concordou com um sorriso pequeno e trêmulo que confirmou exatamente em quanta encrenca eu estava realmente. Jody está encrencada, mas parece que está curtindo um pouco essa emoção. #hashtag capítulo 3, Investigação e Química. Asterisco vamos devagar. Asterisco amanhã chegou com uma luz dourada que invadiu meu quarto pelas cortinas abertas. E acordei com aquela sensação estranha de não reconhecer imediatamente onde estava, até que as memórias da noite anterior voltaram de uma vez. O beijo no restaurante, o carro, a mansão. E acima de tudo, aquele encontro na cozinha às 2 da manhã que ainda fazia minha pele esquentar só de lembrar. Tomei banho e vesti calça jeans e uma blusa de manga longa que cobria praticamente tudo, porque a última coisa que eu precisava era dar a Hector mais motivos para me olhar daquele jeito que revirava meu estômago. E quando desci até a cozinha seguindo o cheiro de café recém-passado, encontrei Logan sentado à mesa com uma xícara na mão e uma expressão séria que imediatamente me disse que algo importante havia acontecido. Bom dia, disse. A voz saiu mais hesitante do que eu pretendia, porque Logan era intimidador de um jeito diferente de Hector, mais direto e menos controlado, como se não se importasse tanto em esconder o que pensava. Ele acenou em saudação silenciosa e apontou para a cafeteira numa oferta muda. Aceitei, porque definitivamente eu precisava de cafeína para processar tudo o que estava acontecendo na minha vida nas últimas 24 horas. Foi então que Hector entrou na cozinha, vestindo um terno cinza escuro que provavelmente custava mais do que o meu carro inteiro, e que fazia seus olhos parecerem ainda mais intensos. Quando nossos olhares se encontraram por um segundo, algo passou entre nós que fez o ar ficar denso e carregado daquele jeito que eu estava começando a reconhecer como sendo só sobre ele. Ele desviou o olhar primeiro e se dirigiu a Logan com aquela postura de comando que deixava claro que agora era hora de negócios. E eu me sentei num dos banquinhos da ilha da cozinha tentando parecer invisível, segurando minha xícara de café como se fosse uma âncora. Relatório, disse Hector. A voz tinha aquela qualidade afiada de um chefe, direcionada a outra pessoa, e não a mim. Logan se endireitou ligeiramente antes de responder com a eficiência de alguém que já havia dado esse tipo de relatório 1000 vezes. Chefe, a atiradora era Jane Bollow, contratada por Lindsay Maron. As palavras caíram no ar da cozinha como pedras num lago, criando ondas de tensão que eu conseguia sentir mesmo sem olhar diretamente para Hector. E quando finalmente levantei os olhos, vi que o rosto dele havia ficado duro e perigoso de um jeito que me lembrou exatamente porque ele era o homem mais poderoso da costa leste. Lindsay, disse Hector, e o nome saiu num tom baixo que tinha mais ameaça do que qualquer grito. Eu sabia. Houve uma pausa em que ele tomou um gole do café que Logan havia preparado, e eu vi os músculos da mandíbula se tensionarem antes de continuar. Onde ele está? Escondido. Mas vamos encontrá-lo. Logan respondeu com uma confiança absoluta que sugeria que era só questão de tempo. Tenho gente rastreando os lugares habituais dele, e alguns contatos nos deram pistas sobre possíveis esconderijos. Fez uma pausa e tomou mais um gole antes de adicionar a informação que me apertou o estômago. E Jane desapareceu. Mas se Lindsay a contratou uma vez, vai contratar de novo. O olhar de Logan veio brevemente na minha direção antes de ele completar, desta vez, para Jody. A fúria que passou pelo rosto de Hector foi tão intensa que quase recuei por instinto, mas então percebi que não estava direcionada a mim, e sim a ameaça que pairava sobre a minha cabeça como uma espada prestes a cair. Ninguém a toca, disse Hector. As palavras saíram num tom absoluto que não deixava espaço para dúvidas nem para discussão, como se fosse um decreto que ele esperasse que o universo obedecesse sem piscar. Logan estudou Hector por um momento longo demais para ser casual, e então fez a pergunta que obviamente havia estado queimando na ponta da língua desde a noite anterior. Chefe, você está interessado nela? O silêncio que se seguiu foi tão carregado que eu consegui sentir o peso sobre os meus ombros. Mantive os olhos fixos na minha xícara de café como se fosse a coisa mais fascinante do mundo, porque definitivamente não estava preparada para ver a resposta no rosto de Hector. Talvez, respondeu Hector finalmente, e a palavra saiu num tom cuidadoso, como se ele estivesse pesando cada sílaba antes de soltá-la. Ela é diferente, inteligente, corajosa. Houve uma pausa, e então ele acrescentou num tom mais baixo que fez algo se contrair no meu peito. E linda. Meu coração deu um salto.
Me arrisquei a olhar na direção dele, e encontrei os olhos escuros já fixos em mim com aquela intensidade que me arrepiou toda a pele. Logan se clearing a garganta de um jeito que sugeria que ele estava desconfortável sendo testemunha daquele momento, mas continuou falando de qualquer forma, porque aparentemente tinha coisas mais importantes a dizer. E é filha de Anthony Rossello, acrescentou Logan. E havia um respeito evidente na forma como ele disse o nome do meu pai. Lendário. Hector assentiu, mas os olhos não me abandonaram enquanto ele falava, como se estivesse enxergando através de todas as camadas que eu havia construído nos últimos 5 anos. Houve outra pausa, e então Hector se virou completamente para Logan com uma ordem clara na voz: protege ela como se fosse minha. A palavra minha ressoou no ar entre nós como uma campainha tocada. Engoli em seco, tentando processar exatamente o que aquilo significava, e se devia me sentir ofendida, protegida, ou alguma mistura estranha das duas coisas. Logan, no entanto, não pareceu nem um pouco surpreso, e simplesmente fez a pergunta óbvia que estava flutuando no ar. Já é sua. A pergunta tinha camadas de significado que eu não tinha certeza de querer desempacotar. E quando Hector respondeu, a voz tinha aquela qualidade de certeza absoluta que fazia afirmações simples soarem como profecias. Ainda não, disse. E então os olhos se encontraram com os meus de novo, com uma promessa silenciosa que acelerou meu pulso. Mas vai ser. Logan assentiu como se aquilo explicasse tudo, se levantou com a xícara vazia, murmurou algo sobre ter trabalho para fazer, e saiu da cozinha, nos deixando sozinhos numa atmosfera que de repente parecia densa demais para respirar corretamente. Hector se aproximou da ilha onde eu estava sentada e apoiou as mãos no mármore do lado oposto, inclinando-se levemente na minha direção de um jeito que fazia o espaço entre nós parecer simultaneamente grande demais e perigosamente pequeno. Tem planos para o almoço? Perguntou. E a pergunta casual contrastava estranhamente com a intensidade do olhar, como se estivéssemos tendo duas conversas ao mesmo tempo, uma com palavras, outra com tudo que não estava sendo dito. Considerando que estou basicamente em prisão domiciliar por causa do atirador, respondi tentando injetar algum humor na situação, mesmo com o coração martelando contra as costelas. Não tenho planos específicos. Então almoça comigo. Tem uma varanda nos fundos com vista para o jardim, privada segura, e acho que precisamos conversar. As horas até o almoço passaram numa espécie de névoa em que tentei ler um livro que encontrei na biblioteca da mansão, mas não conseguia me concentrar, porque minha mente ficava voltando para aquela conversa na cozinha e para a forma como Hector havia dito asterisco, mas vai ser asterisco, como se o meu futuro já estivesse decidido e eu só precisasse chegar à mesma conclusão. Quando finalmente chegou o meio-dia, subi para me trocar. Escolhi um vestido simples que era bonito sem ser provocativo, porque estava aprendendo rápido que provocar Hector Rich era brincar com fogo, e eu não tinha certeza de estar preparada para controlar as chamas. A varanda era exatamente tão bonita quanto eu havia imaginado, uma mesa elegantemente posta com vista para um jardim que parecia saído de uma revista. E Hector já estava lá quando cheguei, tendo trocado o terno por calça social e uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos que de alguma forma, o fazia parecer ainda mais perigoso em vez de mais casual. Ele puxou minha cadeira com aquela cortesia antiquada que eu estava começando a associar com ele. E quando me sentei, senti o calor da mão dele roçar brevemente minha nuca antes de se retirar. A comida chegou, trazida por um pessoal silencioso que desapareceu rapidamente nos deixando sozinhos de novo. E por alguns minutos comemos em silêncio enquanto eu tentava reunir coragem para começar a conversa que ambos sabíamos que precisava acontecer. Foi Hector quem quebrou o silêncio primeiro, largando os talheres e me olhando com aquela intensidade focada que me fazia sentir como se eu fosse a única coisa no mundo que importava naquele momento. Me fale do seu pai, disse. A voz saiu suave de um jeito que contrastava com a dureza que eu havia visto nele antes. Sobre o treinamento, sobre como vocês dois eram juntos. Respirei fundo e comecei a falar. Contei como meu pai havia sido simultaneamente o homem mais perigoso e mais gentil que eu conhecia. Como ele me ensinou a atirar quando eu tinha 10 anos e me levou tomar sorvete depois. Como insistiu em me treinar em tudo o que sabia, porque dizia que o mundo era cruel com as mulheres nesse negócio, e ele queria que eu pudesse me defender. Falei sobre os últimos momentos dele, sobre como ele morreu nos meus braços durante uma guerra territorial estúpida por um pedaço de território que nem sequer valia a pena. E sobre como as últimas palavras dele foram para que eu saísse dessa vida e encontrasse algo melhor. Hector ouviu tudo sem interromper.
E quando terminei, vi algo parecido com compreensão nos olhos escuros, como se ele entendesse exatamente o peso de carregar o legado de alguém que você amava e perdeu. Parece que foi um bom pai, disse finalmente. E havia um respeito genuíno na voz que fez algo se contrair no meu peito. Então foi a vez dele de falar, contando como havia construído seu império do zero depois que o pai dele morreu, deixando dívidas e inimigos. Sobre as decisões difíceis que ele teve que tomar e as pessoas que perdeu pelo caminho. E enquanto ele falava, percebi que tínhamos mais em comum do que seria confortável admitir. O silêncio que se seguiu depois que ambos terminamos de falar foi diferente do anterior, mais confortável, carregado de uma compreensão mútua que não estava ali antes. Foi então que Hector fez a pergunta que eu sabia que eventualmente chegaria, mas para a qual não estava completamente preparada. Você quer voltar para essa vida? Havia algo vulnerável na forma como ele me olhava, como se minha resposta importasse mais do que deveria para alguém que eu conhecia havia menos de 24 horas. Não respondi com uma firmeza que vinha de 5 anos de convicção absoluta. Saí por uma razão. Vi meu pai morrer por essa vida, e não quero isso para mim. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. E vi algo passar pelos olhos de Hector que poderia ter sido decepção ou talvez só compreensão. E se eu prometesse que você estaria segura comigo? Hector, não é sobre segurança. Coloquei minha mão sobre a mesa num gesto de ênfase. É sobre não querer essa vida. O perigo, a violência, nunca saber se vou acordar amanhã ou se alguém que eu amo vai estar vivo no final do dia. Entendo, disse ele. E pela forma como os ombros se relaxaram ligeiramente, acreditei que ele realmente entendia, mesmo não gostando da resposta. Houve uma longa pausa em que ele pareceu considerar cuidadosamente as próximas palavras, e então se inclinou na minha direção com aquela intensidade focada que acelerou meu coração. Mas e se fosse sobre nós? Não sobre a máfia, não sobre essa vida, só sobre você e sobre mim, e explorar o que quer que esteja acontecendo entre nós. Meu coração acelerou e senti minha respiração ser cortada, porque aquilo mudava completamente a conversa, de território seguro para águas perigosas que eu não sabia se estava pronta para navegar. Nós, a palavra saiu num sussurro trêmulo, e vi o pequeno sorriso que tocou os lábios dele antes de ele responder. Eu sinto algo por você, Jodi. A honestidade crua na voz dele me desarmou por completo. Desde aquele beijo, desde que você me salvou sem pensar 2 vezes. E eu quero explorar isso. Quero descobrir o que poderia ser se a gente deixar acontecer. Eu também sinto, admiti finalmente. E as palavras saíram mais fáceis do que eu esperava, mesmo carregando o peso de tudo que implicavam. Mas tenho medo. A confissão ficou suspensa entre nós como uma ponte frágil que poderia se romper a qualquer momento. De mim? Perguntou Hector. E havia uma vulnerabilidade genuína na pergunta que me apertou o coração. De voltar respondi. E deixei a honestidade fluir, porque ele merecia ao menos isso. De perder o controle. De me apaixonar por um homem perigoso e um dia acordar percebendo que me tornei exatamente aquilo que jurei que nunca mais seria. Hector estendeu a mão sobre a mesa e tomou a minha com aquela delicadeza surpreendente que contrastava com tudo que ele era. E quando nossos dedos se entrelaçaram, senti aquele calor familiar subir pelo braço e se espalhar por todo o meu peito. Então vamos devagar, disse. A voz saiu firme e prometedora. Explorar sem pressão, sem expectativas além de ver para onde isso nos leva. Não vou te forçar a entrar na minha vida se você não quiser, mas também não vou fingir que não quero você nela. Olhei para as nossas mãos entrelaçadas. Depois para os olhos escuros dele, que me observavam com aquela intensidade que já estava se tornando familiar. E percebi que estava à beira de algo que poderia mudar tudo, ou me destruir por completo. E a parte mais assustadora era que eu queria saltar de qualquer jeito. Tudo bem, disse finalmente. A palavra saiu num suspiro de rendição. Devagar. O sorriso que iluminou o rosto de Hector foi pequeno, mas genuíno. E ele levantou minha mão até os lábios e pressionou um beijo suave nos meus dedos que fez meu estômago dar uma volta completa. Devagar repetiu, como se estivesse selando uma promessa. E naquele momento na varanda ensolarada com as nossas mãos entrelaçadas e o jardim se estendendo ao nosso redor, me permiti a possibilidade de que talvez, só talvez, isso não terminasse em desastre. #hashtag capítulo 4 Jane ataca e Jodi luta. *eu sempre estou pronta. Havia passado uma semana desde aquele almoço na varanda onde Hector e eu decidimos explorar o que quer que estivesse crescendo entre nós.
E os dias haviam caído numa rotina estranhamente confortável, em que eu passava as manhãs lendo na biblioteca enquanto ele trabalhava no escritório, e as tardes conversando sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo, aprendendo um sobre o outro em camadas lentas que tornavam aquela conexão mais profunda a cada dia que passava. Mas por mais luxuosa e segura que fosse a mansão, eu estava começando a sentir falta do mundo exterior, especialmente de Jaime, que havia me mandado aproximadamente 50 mensagens perguntando se eu estava viva e quando diabos eu ia aparecer para explicar o que estava acontecendo. Por isso, quando desci para o café da manhã naquela quinta-feira de manhã, eu já havia decidido que precisava sair, mesmo que fosse só por algumas horas. E quando encontrei Hector na cozinha bebendo café e lendo algo no tablet, com aquela concentração focada que fazia aparecer uma ruga entre as sobrancelhas, respirei fundo e falei antes de poder mudar de ideia. Preciso sair hoje. A voz saiu mais firme do que eu esperava, considerando que eu sabia exatamente como ele reagiria à ideia de me deixar sair da segurança da mansão. Hector levantou os olhos do tablet e me estudou por um longo momento. Vi o conflito passar pelo rosto dele, entre o desejo de me manter fechada e a salvo, e a compreensão de que eu não era uma prisioneira e que eventualmente precisaria ter alguma aparência de vida normal. Para onde? Perguntou finalmente. O tom foi cuidadosamente neutro de um jeito que me disse que ele estava fazendo um esforço para não dizer simplesmente asterisco não asterisco. Visitar Jaime no bar. É minha melhor amiga, ela está preocupada, preciso pelo menos aparecer e provar que estou viva antes que ela chame a polícia ou algo pior. Tentei fazer soar casual, mas ambos sabíamos que sair significava risco. Que Jane Bulova ainda estava por aí em algum lugar, e que Lindsay Maron provavelmente ainda queria os dois mortos. Com segurança, disse Hector. Não era uma pergunta, era uma condição inegociável. Assenti porque honestamente eu esperava no mínimo isso. Marcos vai com você. É o melhor que eu tenho. Ex-militar, treinado em proteção de alto risco. Fez uma pausa e me olhou com aquela intensidade que me revirava o estômago. E você não se afasta da visão dele nem por um segundo. Entendido. Entendido. Hector fez uma ligação rápida, e alguns minutos depois um homem enorme com um rosto severo apareceu na cozinha. Marcos tinha aquele jeito de ex-militar que Hector havia descrito, postura perfeitamente ereta, olhos que pareciam catalogar todas as ameaças possíveis num raio de 50 metros. A viagem ao bar foi tranquila demais. E isso me deixou mais nervosa do que deveria, porque aprendi com meu pai que a calmaria antes da tempestade é sempre a parte mais perigosa. Marcos dirigiu com eficiência profissional e estacionou num lugar com boa visibilidade de todas as saídas. Quando saímos do carro, ficou 2 passos atrás de mim, perto o suficiente para intervir ante qualquer ameaça. E eu tentei ignorar como era estranho ter uma sombra humana me seguindo enquanto caminhava pela calçada familiar em direção ao bar onde havia trabalhado por 3 anos. Jaime estava limpando copos quando entrei. Exatamente como eu estava fazendo uma semana atrás quando vi o reflexo do rifle. Quando ela levantou os olhos e me viu, a expressão no rosto dela passou por aproximadamente 5 emoções diferentes antes de se fixar em alívio misturado com exasperação. Jodi, finalmente. Pensei que você tinha. Parou no meio da frase quando Marcos entrou atrás de mim, e os olhos dela se abriram ligeiramente antes de voltar para mim com uma expressão que claramente dizia que a gente precisava conversar. Oi, Jaime, disse eu tentando soar normal apesar do guarda-costas gigante parado perto da porta como uma estátua ameaçadora. Desculpa ter desaparecido assim, posso te explicar, mas não cheguei a terminar a explicação. Foi então que ouvi o som. Um ruído surdo vindo de fora que meu treinamento identificou imediatamente como silenciador, e meu sangue gelou, porque eu sabia exatamente o que aquilo significava. Marcos caiu antes mesmo de conseguir sacar a arma. E o sangue se espalhou pelo chão limpo do bar num charco que cresceu rápido demais. Jaime gritou, mas o som pareceu vir de muito longe, porque toda a minha concentração estava na mulher que entrou pela porta com movimentos fluidos de predador, cabelo escuro preso numa rabo de cavalo, olhos frios que me avaliaram com a eficiência de alguém que havia matado pessoas suficientes para não sentir nada ao fazê-lo. Jorge Russello, disse Jane Bulova, e a voz saiu tranquila e profissional, como se estivéssemos discutindo o tempo e não o fato de que ela claramente estava ali para me matar. Lindsay manda lembranças. A mão dela foi para a arma que carregava na cintura. Mas eu já estava me movendo também porque meu pai não havia me treinado por anos para que eu travasse no momento que importava. Chutei a mesa mais próxima na direção dela, e o movimento a fez desviar por uma fração de segundo.
Tempo suficiente para eu fechar a distância entre nós e agarrar o pulso dela antes que a arma saísse completamente do coldre. A luta que se seguiu foi brutal e elegante ao mesmo tempo. Dois corpos treinados se movendo num balé violento de golpes e contragolpes. Saboreei cobre na boca quando o cotovelo dela me atingiu o lábio, mas rolei e consegui forçar a arma para longe das mãos dela. Jane era boa. Melhor do que a maioria dos homens contra quem meu pai havia me colocado para treinar. Mas eu havia crescido lutando contra homens maiores e mais fortes, e aprendi a usar física e estratégia onde a força bruta faltava. Quando ela tentou um gancho de direita, eu desviei e agarrei o braço dela, girando meu corpo e usando o próprio impulso dela contra ela mesma. O som do osso quebrando foi alto e satisfatório no silêncio tenso do bar. Jane gritou e caiu de joelhos, o braço pendurado num ângulo errado. Peguei a arma do chão onde havia caído e apontei diretamente para a cabeça dela com mãos que não tremiam, apesar da adrenalina correndo pelas veias como fogo líquido. Quem te contratou? Perguntei. Mesmo já sabendo a resposta, precisava ouvir a confirmação. Lindy. Jane riu, e o som saiu entrecortado pela dor, mas ainda tinha aquela qualidade de diversão sombria que a fazia parecer levemente perturbada. Sim, disse, segurando o braço quebrado contra o peito. Ele quer que você morra por ter salvado Hector, por ter arruinado os planos dele. Diz a ele que vai ter que se esforçar mais, respondi. E a minha voz saiu fria e controlada de um jeito que teria orgulhado meu pai, porque era exatamente assim que ele me havia ensinado a falar com inimigos. Sem emoção. Com uma promessa absoluta de violência se necessário. Vai sim, disse Jane. E os olhos brilharam com algo que poderia ter sido respeito, ou talvez só o reconhecimento de uma igual. E da próxima vez você não vai estar pronta. Eu sempre estou pronta. E então usei a coronha da pistola contra a têmpora dela num golpe calculado para nocautear sem matar, porque por mais que ela tivesse tentado me matar, eu não era uma assassina. E meu pai sempre dizia que matar apenas quando absolutamente necessário era o que separava os profissionais dos psicopatas. Jane caiu no chão inconsciente. E finalmente deixei minhas mãos tremerem levemente enquanto baixava a arma e olhava para Jaime, que estava agachada atrás do balcão com os olhos muito abertos de espanto. Foi então que ouvi os carros chegando rápido demais, os pneus chiando sobre o asfalto. Meu corpo inteiro se tensionou, se preparando para mais luta, até que reconheci o SUV preto que Hector havia usado para me trazer aqui uma semana atrás. A porta se abriu antes que o carro parasse por completo. E Hector saiu com uma urgência que eu nunca havia visto nele. Os olhos dele percorreram o bar rapidamente até me encontrarem, e a expressão de alívio absoluto que passou pelo rosto dele quando viu que eu estava de pé e ilesa fez algo estranho acontecer no meu peito. Hector entrou no bar e catalogou a cena em um segundo. Marcos morto perto da porta. Jane inconsciente no chão com um braço quebrado. Eu de pé segurando a arma dela com sangue no lábio, mas viva e aparentemente no controle da situação. Você venceu ela? Perguntou Hector. E havia uma mistura de impressão e algo mais escuro nos olhos que fez minha pele esquentar apesar de tudo que acabará de acontecer. Sim, respondi. E finalmente baixei a arma porque ele estava aqui e eu podia deixar os músculos relaxarem um pouco. Ela é boa. Mas eu sou melhor. Meu pai me treinou. As palavras saíram com um orgulho que eu não sabia que ainda sentia, porque havia passado 5 anos tentando esquecer tudo que meu pai havia me ensinado. Mas agora aquele treinamento havia me salvado a vida, e eu não podia negar o valor disso. Hector se aproximou com passos medidos. Os olhos percorreram meu corpo em busca de ferimentos. E quando os dedos dele tocaram meu queixo, virando meu rosto para examinar o lábio machucado, senti aquele calor familiar subir pela pele. Você está ferida, disse. A voz saiu num tom baixo que tinha mais emoção do que ele provavelmente pretendia mostrar. Estou bem, respondi, colocando minha mão sobre a dele onde ainda tocava meu rosto. É só um corte. Já tive piores. Logan entrou então com mais homens atrás dele, e a eficiência com que começaram a limpar a cena me disse que não era a primeira vez que eles faziam esse tipo de trabalho. Hector me virou completamente para ele, com as mãos nos meus ombros firme, mas sem força. Mas Hector, Lindy não vai parar, disse antes que ele pudesse falar, porque eu precisava que ele entendesse a gravidade da situação. Ele quer você morto, e agora a mim também. Então vou acabar com ele, disse Hector, e as palavras saíram com uma finalidade absoluta que me percorreu a espinha. Hoje, virou para Logan, que estava supervisionando a retirada do corpo de Marcos, e a voz cortou o ar com autoridade. Encontra Lindy. Agora. Já estamos rastreando.
Logan respondeu sem levantar os olhos do telefone, onde aparentemente estava coordenando a busca. E a fria eficiência com que todos trabalhavam me lembrou exatamente em que mundo eu havia voltado a entrar, mesmo sem querer. Hector voltou a concentrar toda a atenção em mim e me puxou contra o corpo num abraço que foi simultaneamente protetor e possessivo. Senti meu rosto pressionado contra o peito dele, onde eu conseguia ouvir o coração batendo rápido demais para alguém que parecia tão controlado. Você fica comigo, disse contra o meu cabelo. E a voz saiu num sussurro que revirou meu estômago. Sempre. Até isso terminar. Sem exceções, sem discussões. Eu deveria ter protestado. Deveria ter insistido que podia cuidar de mim mesma, como eu acabará de provar claramente. Mas a verdade era que eu estava cansada de lutar sozinha, e a ideia de deixar Hector me proteger já não parecia mais tão terrível quanto deveria. Tudo bem, disse finalmente contra o peito dele. E senti os músculos dele relaxarem levemente com o meu acordo. Jaime se aproximou hesitante, ainda visivelmente abalada pelo que havia presenciado. E quando nossos olhares se encontraram, vi preocupação misturada com compreensão no dela. Vai, disse Jaime antes que eu pudesse me desculpar por ter trazido violência para o lugar de trabalho dela. Fica em segurança. A gente conversa depois que tudo isso terminar. Hector me guiou para fora do bar com a mão firme nas minhas costas. E quando entramos no SUV e Logan começou a dirigir de volta para a mansão, deixei minha cabeça cair no ombro de Hector e deixei os acontecimentos do dia finalmente me alcançar. Eu havia lutado pela minha vida. Havia quebrado o braço de uma assassina profissional. E havia aceitado deixar que o homem mais perigoso que eu conhecia me protegesse. Nada disso parecia real, mas tudo era terrivelmente verdadeiro. Você foi incrível, murmurou Hector contra o meu cabelo, e senti o beijo suave que ele pressionou no topo da cabeça num gesto tão gentil que contrastava completamente com a violência que havia marcado os últimos 30 minutos. E enquanto voltávamos para a mansão com a promessa de que Lindsay Maron seria eliminado hoje, me permiti acreditar que talvez, só talvez, tudo isso terminasse bem no final. Hashtag capítulo 5, confronto com Lindsay e possessividade. Asterisco não vou embora. Asterisco Hector saiu da mansão antes do amanhecer. Acordei com o som da porta fechando e os passos descendo as escadas. Meu estômago se contraiu, porque eu sabia exatamente o que aquilo significava. Sabia que hoje era o dia em que Lindsay Maron seria confrontado. Fui até a janela a tempo de ver o comboio de SUVs pretos saindo pelos portões. Pelo menos 4 veículos cheios de homens armados, e a realidade daquela vida que eu havia jurado abandonar voltou com toda a sua força. As horas seguintes se arrastaram numa lentidão torturante. Tentei ler, tentei comer, tentei fazer qualquer coisa que me impedisse de imaginar 1000 cenários em que Hector não voltava. Logan havia ligado uma única vez para dizer, encontramos. E mais nada. Só essas 2 palavras que fizeram meu coração acelerar. No armazém onde Lindsay estava escondido, no distrito industrial abandonado perto do porto, Hector saiu do SUV com Logan e 10 homens armados que se dispersaram em formação tática. Quando entraram no prédio, encontraram Lindsay com 8 homens. O tiroteio foi breve mas intenso. Os disparos ecoavam nas paredes vazias numa cacofonia de violência controlada. Em menos de 10 minutos, 4 dos homens de Lindsay estavam mortos, 3 feridos, e um havia fugido, deixando Lindsay completamente exposto e cercado. Lindsay Maron tinha uns 50 anos, cabelo grisalho, e olhos que haviam visto violência suficiente para não se impressionarem facilmente. Mas quando Hector se aproximou com a arma na mão e aquela expressão gélida, algo parecido com medo genuíno passou pelo rosto de Lindsay. Os homens de Hector forçaram Lindsay a se ajoelhar no chão sujo com uma eficiência brutal. E Hector ficou parado diante dele, só observando com olhos escuros que não revelavam nada. Por que tentou me matar? Perguntou Hector. A voz saiu tranquila demais, controlada de um jeito mais aterrorizante do que qualquer grito. Lindsay cuspiu sangue no chão e levantou a cabeça com um desafio que sugeria que ainda lhe restava algo de orgulho. Territórios, poder. Você domina demais. Eu queria a sua queda. As palavras saíram sem arrependimento, só uma declaração de fatos. Hector assentiu como se a resposta fosse exatamente o que esperava, e então fez a pergunta que realmente importava. E Jodi, por que tentar matá-la? Lindsay riu, e o som saiu úmido e cheio de sangue. Mas ainda tinha aquela qualidade de diversão amarga. Porque ela te salvou, disse, os olhos brilhando com uma compreensão cruel. E vi como você a olha. Vi nas gravações de segurança do restaurante. Ela é a sua fraqueza.
Matá-la te destruiria. A fúria que passou pelo rosto de Hector foi absoluta e aterrorizante, transformando seus traços em algo duro e perigoso que fez até Logan recuar um passo. Quando falou, a voz saiu num rosnado baixo que fez o ar parecer mais denso. Você se enganou. E Hector levantou a arma, apontando para a perna de Lindsay. Ela não é fraqueza. É força. O disparo ressoou com força, e Lindsay gritou quando a bala atravessou a coxa, sangue brotando imediatamente. Hector baixou a arma levemente antes de continuar com aquela calma gélida. E nunca mais toque no que é meu. Entendido. Lindsay se segurava a perna sangrando com o rosto pálido de dor, mas conseguiu assentir freneticamente. Entendido, disse entre os dentes. Ótimo. Hector fez um gesto aos homens para soltarem Lindsay. Agora sai da cidade e não volta mais. Porque o próximo tiro, apontou a arma para a cabeça de Lindsay por um segundo antes de abaixá-la. É fatal. Lindsay se arrastou pelo chão deixando um rastro de sangue. E os homens feridos dele o ajudaram a sair enquanto Hector observava com uma expressão gélida que não mudou até que desaparecessem por completo. O sol estava se pondo quando Hector finalmente voltou para a mansão. Eu estava na sala fingindo ler quando ouvi os carros, e meu coração acelerou com um alívio tão intenso que quase me tonteou. Fui até a entrada chegando no momento em que Hector abriu a porta. Nossos olhares se encontraram. Ele estava ileso. Talvez um pouco de sangue na camisa, mas não era dele. E algo no meu peito se libertou. Acabou. A pergunta saiu num sussurro urgente. Hector fechou a porta e se virou para mim. Acabou. Lindsay fugiu. Ameaça eliminada. As palavras eram simples, mas carregavam o peso de tudo o que havia acontecido. Então, antes que eu pudesse pensar, as palavras simplesmente saíram. Posso ir embora. Voltar para a minha vida. Mas mesmo enquanto eu falava, senti algo se contrair no peito, porque a ideia de deixar aquela mansão, e Hector, parecia errada. Hector ficou imóvel por um longo momento. Você quer ir embora? Perguntou finalmente. E havia algo vulnerável na forma como ele me olhava. A honestidade da pergunta me desarmou. E senti minha garganta apertar. A verdade era que eu não queria ir embora. Não queria voltar para o meu apartamento vazio. Não, admiti finalmente. A palavra saiu num sussurro trêmulo. Mas pensei que você só me queria aqui pela proteção. Hector se aproximou com passos lentos que aceleraram meu coração. E quando estava perto o suficiente parou e me olhou com aquela intensidade focada que fazia o resto do mundo desaparecer. Te quero aqui porque te quero. Não pela proteção e por você. Levantou a mão e tocou meu rosto com uma delicadeza surpreendente. E quando continuou, a voz havia baixado para aquele tom que vibrava por todo o meu corpo. Fica comigo. Não como convidada. Como minha. A palavra asterisco minha asterisco ressoou no ar, e eu senti a respiração ser cortada, porque aquilo era declaração, pedido e promessa, tudo ao mesmo tempo. A parte de mim que havia passado 5 anos construindo muros queria recuar, mas a parte maior só queria dizer que sim. Vou ficar, disse finalmente a voz firme apesar do coração martelando. Mas Hector, eu não vou voltar para a máfia. Só fico com você. É tudo que peço, disse Hector. E então finalmente fechou a distância e me beijou. Este beijo foi completamente diferente daquele no restaurante. Não foi estratégico, não foi desesperado. Este beijo foi real, intenso, explosivo. Era ele me querendo, e eu o querendo. E quando os lábios dele tocaram os meus, senti algo se libertar no meu peito. As mãos dele foram para minha cintura, me aproximando mais enquanto aprofundava o beijo. E eu envolvi os braços no pescoço dele, me pressionando contra o corpo sólido e quente. O beijo tinha gosto de promessa, de perigo e de possibilidade. Quando nos separamos para respirar, ambos estávamos sem ar. Meus lábios inchados. O coração batendo tão rápido que eu tinha certeza de que ele conseguia sentir. Minha, murmurou Hector contra minha boca antes de me beijar de novo. Desta vez mais suave, mas não menos intenso. Quando paramos, ele apoiou a testa na minha, e ficamos assim por um longo momento, só respirando o mesmo ar. Eu respondi finalmente, testando a palavra e descobrindo que eu gostava de como soava. O sorriso que iluminou o rosto de Hector foi pequeno, mas genuíno. E ali, parada na entrada da mansão, com o sol se pondo lá fora, me permitia acreditar que talvez eu houvesse encontrado algo que valia todos os riscos. #hashtag capítulo 6 Relacionamento e aceitação. Asterisco te amo. Eu também te amo. Asterisco 3 meses haviam passado desde aquele beijo na entrada da mansão que mudou tudo,
E eu acordei naquela manhã de maio com o sol entrando pelas cortinas do quarto que agora era nosso asterisco, e não mais apenas o quarto de hóspedes onde eu havia ficado naquela primeira semana. Hector ainda dormia ao meu lado, o rosto relaxado de um jeito que nunca estava quando ele estava acordado, e me permitia alguns momentos só observando a forma como a luz da manhã desenhava sombras suaves nos seus traços antes de finalmente me levantar com cuidado para não acordá-lo. A vida havia caído numa rotina que era estranhamente perfeita, considerando o quanto tudo havia parecido impossível no começo. Eu vivia com Hector, mas mantinha minha independência nas coisas que importavam. Ele nunca me pressionou a me envolver nos negócios dele, e eu nunca pedi detalhes que realmente não queria saber. Era um equilíbrio delicado, mas funcionava, porque ambos respeitávamos as linhas que o outro havia traçado. Eu havia voltado a trabalhar no bar 2 semanas depois que Lindsay fugiu da cidade. E Hector havia insistido numa segurança discreta que eu fingia não notar, mesmo sabendo exatamente quais clientes eram na verdade os guardas dele disfarçados. Jaime havia revirado os olhos quando percebeu, mas não disse nada, porque entendia que aquele era o preço de estar perto de mim. E no final, até ela se acostumou com a presença silenciosa de homens que nunca pediam mais do que café e água durante turnos inteiros. Desci até a cozinha e encontrei Hector já acordado. Aparentemente meu movimento na cama havia sido menos cuidadoso do que eu pensava. Ele estava fazendo café usando apenas calça de moletom e nada mais. E meu estômago ainda dava aquela volta familiar toda vez que eu o via assim, casual e doméstico. Ele se virou quando me ouviu entrar, e o sorriso que iluminou o rosto foi pequeno, mas genuíno. O tipo de sorriso que ele só me dava, e que fazia meu peito se contrair agradavelmente. Bom dia, disse. A voz saiu com sono de um jeito que fez o calor subir pela minha pele. Ele se aproximou e me atraiu contra o peito num abraço matinal que havia se tornado nosso ritual. E respirei fundo, sentindo o aroma dele, uma mistura de sabonete caro e algo que era só Hector. Bom dia, respondi contra o peito dele. E ficamos assim por um longo momento, só existindo no espaço um do outro antes que a realidade do dia nos arrastasse para as responsabilidades. Ele me soltou o suficiente para me dar uma xícara de café exatamente do jeito que eu gostava. E aquele pequeno gesto de atenção ainda me pegava de surpresa, mesmo depois de 3 meses. O dia passou rápido entre o trabalho no bar e o retorno para casa, que agora era a mansão, onde eu finalmente havia me permitido colocar minhas próprias coisas. Fotografias, livros, pequenos objetos que faziam os enormes espaços parecerem mais meus. Jaime havia pedido para vir jantar, porque queria ver asterisco. Como você está vivendo essa vida de princesa da máfia, asterisco, nas palavras exatas dela. E Hector havia aceitado com aquele humor seco que ele só mostrava quando estava realmente à vontade. Jaime chegou às 7 da noite dirigindo o velho carro dela que contrastava absurdamente com os veículos de luxo da garagem. E quando a levei para um tour pela mansão, ela ficou alternando entre impressionada e levemente horrorizada com toda a opulência. Terminamos na varanda dos fundos com vinho e aquela conversa fácil que só as melhores amigas conseguem ter. E foi então que Jaime me olhou com aquela expressão que dizia que estava prestes a fazer perguntas que eu talvez não quisesse responder. Você está radiante, disse ela finalmente. Havia uma admiração genuína na voz misturada com algo que poderia ter sido preocupação, ou só curiosidade. Tomei um gole de vinho tentando não sorrir como uma idiota, porque ela tinha razão. Eu estava feliz de um jeito que eu não me lembrava de ter estado em muito tempo. Estou feliz, admiti. E as palavras saíram mais fáceis do que eu esperava, porque eram simplesmente verdadeiras. Hector é incrível. Até dizer isso em voz alta parecia insuficiente para capturar tudo o que ele era. Todas as formas como ele me surpreendia diariamente com gentileza e atenção escondidas por baixo daquela fachada de chefe de máfia perigoso. Jaime me estudou por um longo momento antes de fazer a pergunta óbvia que pairava entre nós. Mesmo sendo chefe de máfia, não havia julgamento na voz, só uma curiosidade genuína sobre como eu havia reconciliado aquela parte da vida dele com tudo que eu havia jurado abandonar 5 anos atrás. Ele não me obriga a entrar nessa vida, respondi. E senti algo se contrair no peito com gratitude, porque aquilo era absolutamente verdade. Me deixa ser eu. Trabalhar no bar, ter minha independência, manter distância dos negócios dele. E me ama assim, sem tentar me mudar ou me arrastar para algo que não quero. Então você o ama? Perguntou Jaime. E a pergunta direta me pegou de surpresa, mesmo sabendo que inevitavelmente chegaríamos ali.
Fiquei em silêncio por um momento, processando a pergunta e a resposta que eu já sabia, mas que temia vocalizar, porque dizê-la em voz alta tornava tudo mais real e mais assustador. Muito admiti finalmente. E a palavra saiu num sussurro carregado de emoção mais do que eu havia pensado possível. Era verdade. Eu havia me apaixonado por Hector Rich de formas que eu não sabia ser impossíveis. Havia me apaixonado pela forma como ele me olhava como se eu fosse a única pessoa no mundo, pela gentileza escondida por baixo da dureza, pela forma como respeitava os meus limites sem me fazer sentir que eu estava perdendo algo. Jaime sorriu e estendeu a mão para apertar a minha num gesto de apoio silencioso. E ficamos assim por um momento, só sendo amigas que se conheciam há anos e se entendiam sem precisar de muitas palavras. O resto da noite passou em conversa mais leve e risos. E quando Jaime foi embora, me abraçou forte e sussurrou: "Seja feliz, você merece", no meu ouvido de um jeito que fez meus olhos arderem levemente. No dia seguinte, eu estava no bar quando Hector teve a conversa com Logan que mudaria tudo. Havia esperado até estar sozinho no escritório da mansão, com apenas o irmão e braço direito como testemunha. Logan estava revisando alguns relatórios quando Hector falou de repente, as palavras saindo num tom casual que não combinava com o peso delas. "Vou pedir que ela se case comigo." Logan quase derrubou os papéis que segurava. A cabeça se levantou tão rápido que foi surpreendente que ele não se machucasse no pescoço. Os olhos se abriram com uma surpresa genuína, porque apesar de saber que Hector estava sério comigo, o casamento era outro nível completamente. "Sério", disse Logan. A voz saiu num tom agudo que teria sido engraçado em outras circunstâncias. "Chefe, isso é enorme." Havia admiração e algo parecido com orgulho na forma como ele olhava para Hector, como se estivesse vendo o irmão encontrar finalmente algo além de poder e território. "Eu sei", respondeu Hector, e se recostou na cadeira com aquela expressão pensativa que aparecia quando ele estava considerando algo importante. "Mas ela é tudo, e eu a quero para sempre." As palavras saíram simples, mas carregadas de uma convicção absoluta, sem sombra de dúvida ou vacilação. Logan ficou em silêncio por um momento, processando. E então fez a pergunta óbvia que qualquer um faria: "Ela vai aceitar?" Havia uma preocupação genuína ali, porque ambos sabiam que eu tinha reservas sobre aquela vida, que eu havia passado anos tentando escapar de tudo que Hector representava. "É o que espero", disse Hector. E por primeira vez havia uma vulnerabilidade na voz que ele raramente mostrava a qualquer pessoa. Houve uma pausa em que algo como determinação absoluta passou pelos olhos dele. "Vou pedir todos os dias até ela aceitar." Logan riu, e o som saiu genuíno e cheio de afeto fraternal que o fazia parecer mais jovem e menos perigoso. "Você está perdido por ela", disse. Não era uma acusação, era a constatação de um fato óbvio. Completamente, admitiu Hector sem hesitar. E havia algo parecido com paz na forma como ele disse aquilo, como se ter se rendido completamente a mim houvesse sido a decisão mais fácil que ele já havia tomado. Ficaram em silêncio por um momento, compartilhando uma compreensão mútua sobre amor e compromisso. E então Logan se levantou e colocou a mão no ombro do irmão num gesto de apoio silencioso. "Ela vai dizer que sim", disse Logan, com uma convicção que vinha de nos ter observado por meses, de ter visto a forma como nos olhávamos quando pensávamos que ninguém estava prestando atenção. "E você vai ser feliz, chefe. Você merece isso." Naquela noite, quando voltei do bar, Hector estava esperando na sala de estar com aquela expressão que eu estava aprendendo a reconhecer como sendo de quem tinha algo em mente. E quando me atraiu para sentar ao lado dele no sofá e simplesmente me abraçou sem dizer nada, senti algo se contrair no peito com gratidão por ter encontrado isso. Por tê-lo encontrado. Eu ainda não sabia sobre os planos de casamento. Não sabia que em algumas semanas minha vida mudaria de novo de formas que eu não poderia prever. Mas naquele momento, só existindo nos braços dele, eu era perfeitamente feliz. "Te amo", ele murmurou contra o meu cabelo. E meu coração ainda dava aquela volta toda vez que ele dizia essas palavras, mesmo tendo-as ouvido centenas de vezes nos últimos meses. "Eu também te amo", respondi, e me aconcheguei mais perto, deixando o calor e a segurança dele me envolver por completo. #hashtag capítulo 7, asterisco sim, sempre sim. Asterisco a proposta. 6 meses haviam passado desde que eu decidi ficar, desde aquele primeiro beijo real na entrada da mansão que mudou tudo entre nós. E a vida havia se acomodado numa rotina que era perfeitamente imperfeita em todas as formas que importavam. Eu acordava nos braços de Hector, trabalhava no bar durante o dia, mantendo aquela parte de mim que precisava de independência.
E voltava toda noite para a mansão que havia deixado de ser asterisco dele asterisco para se tornar asterisco nosso asterisco, de formas tanto sutis quanto significativas. Era uma sexta-feira à tarde quando Hector apareceu no bar durante o meu turno, algo que ele raramente fazia, porque respeitava aquele espaço como o meu. E a forma como ele estava vestido, terno escuro, mas sem gravata, com aquela expressão que eu ainda não conseguia decifrar completamente, fez algo revirar no meu estômago com uma antecipação nervosa. Jaime me lançou um olhar significativo quando ele se aproximou do balcão. Eu revirei os olhos antes de me virar completamente para Hector com um sorriso que sempre saía automático quando eu o via. Oi, disse eu, me limpando as mãos no avental e me inclinando levemente sobre o balcão. Não te esperava por aqui. Tudo bem. Tudo perfeito, respondeu Hector. E o pequeno sorriso que tocou os lábios tinha algo misterioso que fez minha curiosidade disparar. Mas preciso que você saia mais cedo hoje. Tem um lugar onde quero te levar. Não era exatamente um pedido, mas tampouco era uma ordem. Estava naquele ponto intermediário que havíamos desenvolvido, onde ele expressava desejos e eu tinha liberdade para aceitar ou recusar. Que lugar? Perguntei, já desatando o avental, porque sinceramente qualquer desculpa para sair mais cedo num dia lento como aquele era bem-vinda. Jaime acenou-me dispensando com aquele sorriso cúmplice que dizia que ela sabia exatamente o quanto eu estava perdida por aquele homem. Joguei o avental sobre o balcão, peguei minha bolsa debaixo da pia. Surpresa foi tudo que Hector disse, e me estendeu a mão com aquela cortesia antiquada que nunca deixava de fazer meu coração dar um salto. Coloquei a mão na dele e deixei que ele me guiasse para fora do bar. Quando chegamos ao carro, vi que éramos só nós dois, sem motorista, sem segurança à vista. Algo que acontecia raramente e que geralmente significava que ele queria privacidade para algo importante. A viagem durou cerca de 40 minutos saindo da cidade em direção ao litoral. Hector dirigiu num silêncio confortável enquanto eu olhava pela janela tentando adivinhar nosso destino. A estrada foi se estreitando progressivamente até chegarmos a um mirante que eu não sabia que existia, um pequeno trecho de terra que avançava sobre penhascos com uma vista completamente aberta para o oceano que se estendia infinito e azul sob o céu que começava a tomar tons alaranjados com o pôr do sol que se aproximava. Por que viemos aqui? Perguntei quando saímos do carro. A voz saiu suave, porque havia algo na atmosfera do lugar que pedia um silêncio reverente, algo na forma como o vento trazia o cheiro de sal, na forma como as ondas quebravam nas rochas lá embaixo, criando uma música natural e hipnotizante. Hector se virou para mim e tomou as duas mãos entre as suas. E a forma como ele me olhava tinha aquela intensidade focada que sempre fazia o resto do mundo desaparecer, deixando só nós dois existindo naquele momento específico. Porque você disse que sonhava com um lugar assim, disse ele. A voz saiu suave, mas carregada de significado. Vista, oceano, paz. Pisei de surpresa, porque honestamente eu não me lembrava de ter dito aquilo. Era o tipo de comentário casual que você faz durante conversas sem pensar muito nas palavras. Eu disse isso. Perguntei, tentando buscar na memória sem conseguir localizar quando exatamente havia acontecido aquela conversa. Há 3 meses, respondeu Hector. E havia algo parecido com ternura na forma como ele falava. Casualmente estávamos jantando e você comentou um livro que estava lendo, onde os personagens se casavam num lugar assim. Mas eu me lembro de tudo que você diz, Jodi. Cada palavra, cada sonho, cada desejo que você menciona, mesmo que você ache que não importa. Meu coração martelava agora porque eu estava começando a entender para onde aquilo ia. Começando a conectar os pontos entre o lugar, a conversa, e a forma como Hector me olhava como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele respirou fundo. E quando continuou falando, a voz havia baixado para aquele tom que vibrava por todo o meu corpo. Jodi, você me salvou. Literalmente, naquele dia no restaurante, quando beijou um estranho para desviar a atenção de um atirador. Mas também emocionalmente. Uma pausa em que apertou levemente as minhas mãos, como se precisasse daquele contato físico para continuar. Você me fez sentir de novo. Querer mais do que império, poder e território. Querer você. Querer futuro, família, e tudo aquilo que eu achei que nunca teria. As lágrimas já começavam a nublar minha visão, porque eu sabia o que viria a seguir, mas ainda não estava completamente preparada para a realidade disso. E então Hector soltou uma das minhas mãos e se ajoelhou ali no mirante, com o oceano como testemunha e o sol se pondo pintando tudo de vermelho dourado. E meu coração praticamente parou. A palavra saiu num arfar de surpresa, e as mãos foram automaticamente cobrir minha boca enquanto as lágrimas começavam a correr pelo rosto.
Ele sorriu aquele sorriso pequeno e genuíno que era só meu, antes de tirar do bolso interno do paletó uma pequena caixa de veludo. Quando abriu, revelou um anel que era perfeito de formas que eu nem sabia que eram possíveis. Delicado, mas forte ao mesmo tempo. Um diamante solitário que capturou a luz do entardecer e brilhou como se tivesse luz própria. Jody Russo, você quer se casar comigo? Perguntou Hector. E a voz saiu firme, mas carregada de uma emoção que ele não tentava esconder. Aqui neste lugar, só nós dois, do jeito que você sempre sonhou. Você se lembrou. Consegui dizer entre soluços. E as palavras saíram entrecortadas porque eu estava chorando abertamente agora. Toda a emoção dos últimos 6 meses saindo de uma vez. Meu sonho. Como eu queria que fosse. Cada palavra repetiu Hector. E vi que os olhos dele também brilhavam levemente com emoção, embora as lágrimas não caíssem. Então você aceita. Vai passar o resto da vida comigo. Me deixa te amar como você merece. Construir um futuro juntos. Sim. A palavra saiu como um grito de pura alegria que ecoou sobre o oceano. Sempre sim. 1000 vezes sim. Puxei Hector de volta para os pés e me joguei nos braços dele com força suficiente para quase nos derrubar. E ele riu contra o meu cabelo enquanto me segurava com força e girou uma vez completa antes de me colocar de volta no chão. Com mãos levemente trêmulas, ele tirou o anel da caixa e o deslizou no meu dedo. Encaixou perfeitamente, como se tivesse sido feito especificamente para mim. E então me atraiu num beijo que tinha gosto de promessa de futuro, e de tudo que eu nunca soube que queria até encontrá-lo. Quando finalmente nos separamos para respirar, ambos sorrindo como idiotas com as bochechas doendo de tanto sorrir, mas sem conseguir parar, as palavras dele finalmente se processaram completamente na minha mente. Espera, disse limpando as lágrimas do rosto com mãos trêmulas. Você disse asterisco aqui asterisco. Você quer se casar aqui. Se você quiser, respondeu Hector, e apontou discretamente atrás de mim, onde havia um homem mais velho com aparência oficial parado a uma distância respeitosa, junto com Logan em que sorria de um jeito que o fazia parecer anos mais jovem. Trouxe um oficial e Logan como testemunha. Mas se você quiser esperar, planejar algo maior, não interrompi antes que ele pudesse terminar a frase. E a palavra saiu num volume que fez todo mundo sorrir. Quero agora. Só nós. Exatamente assim. Porque aquilo era perfeito. Era exatamente como eu havia sonhado, mesmo sem perceber que estava sonhando. Sem formalidades desnecessárias, sem centenas de pessoas que a gente mal conhecia. Só nós, o oceano e as pessoas que realmente importavam. O sorriso que iluminou o rosto de Hector foi absolutamente radiante, felicidade pura transformando seus traços de formas que rara vez eu via, e que o faziam parecer anos mais jovem. Então vamos nos casar, disse, e tomou minha mão de novo, entrelaçando nossos dedos agora. E foi então que ouvi o som de pneus sobre o cascalho e me virei surpresa e porque não esperava mais ninguém. E meu coração deu um salto quando vi Jaime sair do carro velho dela com os olhos bem abertos e uma expressão que misturava surpresa e alegria absoluta. Olhei para Hector interrogativamente. Ele só encolheu os ombros com aquele sorriso pequeno que significava que havia planejado tudo até o mínimo detalhe. Você realmente pensou que eu ia te deixar casar sem a sua melhor amiga aqui? Perguntou ele. E a consideração daquele gesto simples fez meus olhos arderem de novo com lágrimas. Jaime praticamente correu na minha direção e me atraiu num abraço tão forte que me tirou o fôlego. Quando nos separamos, ela também estava chorando e rindo ao mesmo tempo daquele jeito que só ela sabia fazer. Você vai se casar. Ela praticamente gritou, segurando meu rosto entre as mãos e me olhando como se estivesse memorizando o momento. Agora. Aqui. Isso é tão você, não consigo nem acreditar. E ela tinha razão. Era exatamente eu. Impulsivo, romântico e perfeito de formas que nenhum casamento planejado durante meses poderia ser. O oficial se aclarou suavemente a garganta devolvendo nossa atenção. E Jaime e Logan se posicionaram como testemunhas enquanto Hector e eu ficávamos um de frente ao outro, com o oceano rugindo atrás de nós e o céu explodindo em tons de laranja, rosa e roxo que pareciam saídos de uma pintura. O vento trazia o cheiro de sal e de possibilidade. E quando o oficial começou a falar sobre amor e compromisso, eu mal ouvi as palavras, porque estava completamente concentrada nos olhos de Hector, me olhando com uma intensidade que fazia tudo mais desaparecer. Os noivos prepararam seus próprios votos, anunciou o oficial. E Hector apertou levemente as minhas mãos antes de começar a falar, a voz saindo firme, mas carregada de uma emoção que ele não tentava esconder. Me salvou com um beijo, disse Hector.
E vi o momento exato em que Logan e Jaime processaram aquelas palavras e entenderam a história por trás de como nos conhecemos. Aquele dia no restaurante, quando uma estranha decidiu que a minha vida valia a pena ser salva, mesmo sem me conhecer. Agora prometo te amar todos os dias que me restarem. Te proteger de tudo que eu puder, mesmo sabendo que você é perfeitamente capaz de se proteger. Respeitar cada escolha que você fizer, mesmo quando eu discordar. Fez uma pausa e vi algo brilhar nos olhos que poderiam ter sido lágrimas, embora não caíssem. E quando continuou, a voz havia baixado para aquele tom baixo que vibrava por todo o meu corpo. Você é minha igual, Jodi. Não algo que possuo, mas alguém que escolhe estar ao meu lado a cada dia. Minha rainha. Meu tudo. E prometo passar cada dia demonstrando que mereço essa escolha. As lágrimas já corriam livremente pelo meu rosto, e eu nem tentava detê-las. Quando chegou minha vez de falar, tive que respirar fundo várias vezes antes de conseguir fazer as palavras saírem sem que a voz se quebrasse por completo. Me deu uma nova vida. Comecei apertando as mãos dele, porque precisava daquele contato para me manter centrada. Quando pensei que havia perdido tudo o que importava. Quando passei 5 anos só existindo sem realmente viver, você apareceu e me mostrou que eu podia ter amor sem violência. Companheirismo sem perder minha identidade. Sem a máfia, só amor. Jaime soluçou suavemente atrás de mim, e ouvi o som dela tentando abafar o choro. E aquilo me deu coragem para continuar, porque se a minha melhor amiga estava testemunhando isso, então era real de formas que não podiam ser desfeitas. Prometo te amar em todas as suas facetas. A gentil e a perigosa, a amável e a implacável. Prometo te desafiar quando você precisar, e te apoiar sempre. Prometo te fazer feliz porque você me faz feliz de formas que eu nem sabia que eram possíveis. Sempre. O oficial sorriu e declarou com uma voz que se levou o vento, pelo poder que me foi conferido, agora os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. E Hector não esperou nem um segundo antes de me atrair contra ele e me beijar com uma intensidade que fez meus joelhos enfraquecerem. E o mundo inteiro se reduziu a só aquele momento, aquele beijo, aquele homem que agora era meu marido de formas legais, emocionais e absolutas. O beijo durou enquanto o sol tocava o horizonte, pintando tudo de dourado. E quando finalmente nos separamos, ambos sorrindo e chorando ao mesmo tempo, Jaime e Logan aplaudiam, enquanto o oficial oferecia parabéns com aquela calidez genuína de alguém que amava o próprio trabalho. Hector apoiou a testa na minha. E ficamos assim por um longo momento, só respirando o mesmo ar e processando que realmente havíamos feito isso, que estávamos casados, de formas que mudavam tudo. Minha esposa, murmurou ele, testando as palavras. E o sorriso que iluminou o rosto foi tão radiante que me apertou o coração. Meu marido, respondi, e as palavras pareceram estranhas e perfeitas ao mesmo tempo na minha língua. #, capítulo 8, casamento e lua de mel. * meu marido. Minha esposa. * 2 semanas depois, eu estava na Grécia. Numa ilha privada que Hector havia alugado para nossa lua de mel. E o lugar era absurdamente bonito a ponto de parecer irreal, com água azul turquesa e areia branca, e uma pequena vila só para nós dois e um pessoal discreto que aparecia apenas para trazer comida e desaparecia rapidamente. Havíamos passado os dias explorando a ilha, nadando no mar cristalino, fazendo amor em cada superfície disponível da casa luxuosa, e simplesmente existindo no espaço um do outro, sem responsabilidades nem obrigações que desviassem nossa atenção. Era o 10º dia ali. Eu estava na praia vendo o pôr do sol pintar o céu de cores impossíveis, com os pés enterrados na areia quente e o vestido leve de verão dançando ao redor das minhas pernas com a brisa. Hector se aproximou por trás e envolveu os braços ao redor da minha cintura, me atraindo contra o peito. Apoiou o queixo no meu ombro enquanto ambos víamos o sol descer lentamente. Isso é perfeito, disse eu. E a voz saiu num suspiro satisfeito que carregava uma paz absoluta. Obrigada por tudo isso, por me dar exatamente o que eu precisava sem nem saber que eu precisava. Você merece tudo, respondeu Hector, pressionando um beijo suave no meu pescoço que me percorreu a pele com arrepios. Ficamos num silêncio confortável por um momento antes que ele voltasse a falar, e havia algo na voz que fez minha atenção se concentrar por completo. Jodi, tenho uma pergunta. Meu coração acelerou levemente, porque o tom dele sugeria que era algo importante. Mas me virei nos braços dele para poder ver o rosto quando ele perguntasse. Pode perguntar, respondi, colocando as mãos no peito dele e sentindo o coração batendo firme sob as minhas palmas. Hector me olhou com aquela intensidade que nunca deixava de me revirar,
e quando falou, as palavras saíram cuidadosas, como se estivesse pisando num terreno delicado. Você quer ter filhos algum dia? A pergunta ficou suspensa entre nós, carregada de significado e possibilidade. E senti meu coração acelerar ainda mais porque aquilo era grande. Era uma mudança de vida de formas que nada mais seria. Mas a resposta chegou fácil, instintiva, certa, de formas que não precisavam de análise prolongada. Sim, respondi. E vi o alívio passar pelos olhos dele. Sim, com você. Fiz uma pausa e deixei um pequeno sorriso tocar os meus lábios antes de devolver a pergunta. E você? Muitíssimo, disse Hector imediatamente. E a convicção absoluta na voz não deixava espaço para dúvidas. Mas sem pressão, quando você estiver pronta, quando for a hora certa para você. E aquilo era tão característico dele, sempre me dando a opção e o controle, mesmo quando claramente queria algo intensamente. Olhei para aquele homem que era meu marido, que me conhecia de formas que ninguém mais conhecia, que me amava sem tentar me mudar. E senti a coragem subir pelo peito, me empurrando a vocalizar algo que havia estado crescendo durante semanas. E se eu te dissesse que estou pronta? Perguntei. E vi os olhos dele se abrirem levemente. Não agora mesmo, mas em breve. Logo, o sorriso que iluminou o rosto de Hector foi absolutamente radiante, transformando seus traços de formas que o faziam parecer anos mais jovem, e me atraiu num beijo que tinha gosto de promessa de futuro, e de tudo que construiríamos juntos. Então a gente começa a tentar, murmurou contra os meus lábios. Quando você quiser. Logo repeti. E senti algo se contrair agradavelmente no peito com a antecipação de tudo que viria muito em breve. Mal posso esperar, disse Hector, e me beijou de novo enquanto o sol finalmente tocava o horizonte e o céu explodia em cores finais antes que a noite caísse. #hashtag capítulo 9 Um ano depois, uma nova vida. Vamos ter um bebê. Eu sei. Te amo. Havia passado um ano desde aquele pôr do sol no mirante onde Hector havia se ajoelhado e mudado minha vida por completo. E eu estava voltando para aquele mesmo lugar no aniversário exato do nosso casamento, com o coração batendo por razões completamente diferentes. Desta vez Hector dirigia com aquele sorriso pequeno que significava que ele achava que estava me surpreendendo, mesmo eu obviamente sabendo para onde íamos. E quando chegamos ao mirante familiar, com o oceano se estendendo infinito e o sol começando seu descenso em direção ao horizonte, senti algo se contrair no peito com a perfeição circular daquele momento. Saímos do carro e caminhamos até o lugar exato onde havíamos nos casado, e Hector me atraiu contra ele num abraço que era familiar e confortável de formas que um ano juntos havia tornado uma segunda natureza. Um ano, eu disse, apoiando a cabeça no peito dele e ouvindo o batimento constante do coração. Parece que foi ontem que você me pediu em casamento aqui. O melhor ano da minha vida, respondeu Hector, pressionando um beijo no topo da minha cabeça. Houve uma pausa, e então ele me soltou o suficiente para me olhar no rosto. E havia algo nos olhos escuros que acelerou meu pulso. E este próximo vai ser ainda melhor. Por quê? Perguntei. Embora eu já soubesse parte da resposta, porque havia passado uma semana guardando o maior segredo dentro de mim, esperando o momento perfeito para contar. Hector tocou meu rosto com aquela delicadeza que nunca deixava de me surpreender. E quando falou, a voz tinha aquela qualidade esperançosa que ele raramente mostrava. Porque talvez a gente comece nossa família. Os olhos buscaram os meus em busca de confirmação. Você disse que estava pronta. Meu coração acelerou, e senti as lágrimas começando a nublar minha visão, porque esse asterisco era o momento. Era exatamente como eu havia planejado contar. Tomei a mão dele e a coloquei sobre meu ventre, que ainda estava completamente plano, mas que carregava o maior milagre. Hector, e se eu te dissesse que a gente já começou? Ele ficou completamente imóvel. Os olhos se abriram lentamente enquanto processava as minhas palavras e o seu significado. E vi o momento exato em que ele entendeu por completo. O quê? A palavra saiu num sussurro trêmulo que eu nunca havia ouvido dele. Vulnerável, surpreso e esperançoso. Tudo ao mesmo tempo. Estou grávida, disse. E as lágrimas já corriam livremente pelo meu rosto. Descobri na semana passada e queria te contar aqui, onde tudo começou, onde você me pediu em casamento, onde nos casamos. Apertei a mão dele sobre o meu ventre. Aqui onde a nossa vida realmente começou. Hector fez um som que era metade riso e metade soluço. E então vi algo que eu nunca havia visto antes, lágrimas enchendo os olhos dele e finalmente transbordando, correndo pelo rosto enquanto ele me olhava com uma emoção tão crua e pura que fez meu coração quase explodir. De verdade,
Ele conseguiu dizer, a voz se quebrando por completo. Vamos ser pais, confirmei, sorrindo entre lágrimas. Sim, você vai ser pai, Hector. E aquilo finalmente quebrou o que restava do autocontrole dele. Ele caiu de joelhos diante de mim, com as mãos tremendo levemente quando tocou o meu ventre com uma reverência que fez mais lágrimas caírem dos meus olhos. Olá, pequenininho, disse Hector, falando diretamente para o meu ventre com a voz carregada de emoção. Sou seu pai. E já te amo tanto quanto ama sua mãe. Pressionou um beijo suave sobre o tecido do vestido, onde estavam as mãos dele. Depois levantou os olhos para encontrar os meus, completamente brilhantes de lágrimas e alegria. Obrigado por me salvar, por me amar, por me dar tudo. Me ajoelhei com ele ali no chão do mirante, sem me importar com a sujeira ou com qualquer coisa além de estar no mesmo nível que ele. E o abracei com toda a força que eu tinha. Obrigado por me ver, sussurrei contra o pescoço dele. Por me amar exatamente como eu sou. Por tornar os meus sonhos realidade de formas que eu nem sabia que eram possíveis. Sempre, prometeu Hector. E ficamos assim por um longo momento, só nos abraçando e chorando de felicidade enquanto o sol descia, pintando o céu de cores impossíveis. Quando finalmente nos separamos o suficiente para nos olhar, ambos ríamos entre lágrimas daquela forma que só acontece quando a alegria é absoluta e transbordante. Menino ou menina? Perguntou Hector, limpando as lágrimas do meu rosto com os polegares antes de limpar as suas. Cedo demais para saber, respondi, colocando a minha mão sobre a dele que ainda descansava no meu ventre. Mas sinto que é uma menina. Então vai ser uma pequena guerreira, disse Hector. E o sorriso que iluminou o rosto dele estava tão cheio de amor e orgulho que fez meu peito se contrair. Como a mãe. Me atraiu num beijo suave, doce e cheio de promessas. E teimosa como o pai, respondi quando nos separamos. E ele riu, o som saindo genuíno e livre de formas que eu adorava provocar. Perfeito. Então Hector me ajudou a me levantar antes de me guiar até a beira do mirante, onde podíamos sentar com as pernas pendendo sobre o vazio e o oceano rugindo lá embaixo. Nos sentamos abraçados, a mão dele voltando imediatamente para o meu ventre num gesto que eu sabia que se tornaria constante nos próximos meses. E ficamos em silêncio confortável, só vendo o sol tocar o horizonte. Hector, você é feliz? Perguntei finalmente, precisando ouvir a confirmação, mesmo já sabendo a resposta. Mais feliz do que jamais imaginei possível, respondeu sem hesitar. Você me deu uma nova vida e Ori. Família, amor, tudo que realmente importa. E agora a mão acariciou suavemente o meu ventre. Um bebê. Nossa família está crescendo. Como posso ser qualquer outra coisa senão completamente feliz? Eu também admiti, apoiando a cabeça no ombro dele. Estou completa. Pela primeira vez desde que meu pai morreu, tenho um lar de verdade. Você me deu o amor que eu achava impossível. A família que eu nem sabia que queria. Um futuro que mal posso esperar para viver. Ficamos assim enquanto o sol finalmente desaparecia por completo, deixando o céu em tons de roxo e azul profundo com as primeiras estrelas começando a aparecer. Hector se inclinou e sussurrou para o meu ventre de novo, a voz suave, mas carregada de emoção e promessa. Olá, pequenininho. É seu pai de novo. Só queria dizer que você tem a mãe mais incrível do mundo. Ela me salvou com um beijo quando nem sequer me conhecia, e agora me dá você o maior presente. Fez uma pausa e senti um beijo pressionado contra meu ventre através do vestido. Prometo te proteger sempre. Te amar incondicionalmente. Te ensinar tudo que sei e te dar uma vida melhor do que a minha. Você vai ser livre. Feliz. Amado. Sempre. Você vai ser um pai incrível, eu disse entre lágrimas que voltaram a correr. E ele me abraçou mais forte enquanto as estrelas brilhavam sobre nós. E ali, naquele mirante onde tudo havia começado, onde Hector havia se ajoelhado, onde nos havíamos casado sob o pôr do sol, sentada abraçada com a mão dele e a minha sobre a filha que crescia dentro de mim, soube com certeza absoluta que havia encontrado meu final feliz. O beijo que salvou uma vida havia salvo duas. Havia criado um amor eterno. E agora criaria uma nova família. Tudo havia valido a pena para chegar exatamente aqui. Exatamente agora. Exatamente com ele. Hashtag lupa inclinada para a esquerda e agora, alguns detalhes curiosos desta história que você talvez não tenha notado. O mirante aparece exatamente 3 vezes na história. A proposta de casamento, a cerimônia e a revelação da gravidez, tornando-se o lugar sagrado do casal. Hector se lembrou de um comentário casual que Jodie fez 3 meses antes sobre sonhar em se casar num lugar com vista para o oceano, provando que ele literalmente guarda tudo o que ela diz.
O casamento aconteceu apenas 30 minutos após a proposta do *sim* até a cerimônia completa, tornando-a uma das bodas mais rápidas possíveis. Anthony Russell morreu quando Jory tinha 23 anos, colocando-a com 28 na história, exatamente 5 anos tentando levar uma vida normal como garçonete antes de Hector. Jane Vulcan nunca foi capturada depois de ser nocauteada por Jody no bar. Simplesmente desapareceu e nunca mais foi mencionada. Marcus foi o único personagem com nome que morreu na história. Nem mesmo Lindy foi assassinado, apenas recebeu um tiro na perna, demonstrando a contenção de Hector. Jaime é literalmente a única pessoa que conhecia o passado de Jody antes dos eventos do capítulo 1, tornando-a guardiã do maior segredo. E Logan quase bateu o carro quando soube que Jody era filha de Anthony Russell.